caindo hoje no marketing digital, que muitas pessoas hoje estão sofrendo no marketing digital. Escutam uma história, escutam uma promessa de ficar rico da noite pro dia, de ganhar muito dinheiro, etc. E todos saem desesperados. E o pior, nas cenas você viu as pessoas brigando por um bilhete, mas hoje o que acontece é que você vê pessoas acumulando dívidas, pedindo dinheiro emprestado, sem conseguir nenhum resultado, sem conseguir dar nenhum passo adiante. E a pergunta que eu quero fazer nesse vídeo agora é: onde você está no mundo do marketing digital? Onde que você está nessa situação? Você está no grupo que está nas dívidas do cartão de crédito, pulando de curso em curso, começa um curso, depois compra outro, não, eu preciso desse agora, compra outro, não sai do canto, não faz nada, você faz parte do grupo que simplesmente está tentando ficar rico com a internet, você faz parte do grupo que está ficando cada vez completamente frustrado, ou você quer fazer parte do grupo que está investindo com inteligência, seguindo um único método, uma única forma de conseguir resultados, entendendo ali um método para seguir, não ficando pulando de galho em galho. E se você quer fazer parte do grupo que está crescendo dia a dia e o grupo também que está 100% focado, a boa notícia é que é exatamente isso que eu vou mostrar para você. É muito importante que você entenda por que você deve assistir esse vídeo. Se você não quer fazer parte desse grupo que fica só perdendo tempo, perdendo dinheiro e está frustrado, e você quer fazer parte das pessoas que estão conseguindo ter resultados, das pessoas que estão crescendo, é por isso que você deve se importar com esse vídeo, é por isso que você deve estar aqui comigo assistindo esse vídeo. Bom, mas o que eu quero mostrar para você é como que você não vai ser pago por simplesmente fazer coisas. Não simplesmente ser pago ou ter um negócio para simplesmente você ficar fazendo coisas, atividades operacionais, descobrindo dicas ninjas, matadoras, ultras secretas, enfim. O que eu quero mostrar é que muitas pessoas, quando tentam criar um negócio onde elas vão ser monetizadas pelo seu conhecimento, elas vão ser monetizadas para ajudar outras empresas a criar estratégias para gerar resultados, os problemas que essas pessoas têm é porque elas não fazem ideia de como planejar uma estratégia. Muitos simplesmente só pensam em ter um site bonito ou uma página bonita. Então, quando você pensa em criar um negócio online, criar um negócio digital, começar o seu próprio negócio, existem diversas, inúmeras possibilidades. Mas particularmente, a oportunidade que hoje é a mais segura, a mais eficiente, é você simplesmente ajudar outras empresas, outros profissionais a utilizar a internet de um jeito correto para gerar vendas, para gerar resultados. Mas o ponto é que muitas pessoas não fazem sequer ideia. Talvez seja o seu caso. Talvez você até pense: poxa, Nathanael, eu já pensei no mercado de consultoria, eu já pensei em ajudar outras empresas a vender mais, eu já até tenho um certo conhecimento, eu posso ajudar outras empresas, mas eu simplesmente não faço ideia de começar, ou simplesmente não sei nem por onde ir. E o que eu quero mostrar é exatamente essa questão de você não ser pago por simplesmente fazer coisas. A verdade é que existe um jeito de trabalhar que gera resultados para o seu cliente, que gera resultados para a pessoa que vai ajudar, e existe um jeito que não gera resultados. Você vai escolher entre um ou outro. Ou você fica do lado das estratégias que geram resultados, ou você fica do lado das estratégias que não geram resultados, você perde tempo, fica frustrado e só tem dor de cabeça. E a verdade é que você precisa de duas habilidades a serem desenvolvidas para que você possa fazer parte desse grupo que gera resultados. A habilidade número 1 é você aprender a falar com uma autoridade. Você aprender a se comunicar com uma autoridade. Você aprender a falar de uma forma que aquilo que você diz é percebido como algo relevante, como algo concreto, como algo que faz sentido, como algo que é coerente. Não como uma palavra solta ao vento que as pessoas escutam e falam: isso é blefe, isso é algo que não faz sentido, isso é simplesmente algo para enrolar, isso é embromação. Não, você tem que aprender a falar como uma autoridade. Você só aprende a falar como uma autoridade quando você aprende a pensar estrategicamente. Quando você aprende a criar estratégias, quando você tem métodos que você sabe estrategicamente planejar e organizar estratégias de vendas online. Aí sim, quando você pensa estrategicamente, você fala com autoridade. E você fala com autoridade quando você fala e pensa estrategicamente. Pensa estrategicamente quando fala com autoridade. A verdade é que essas são as duas coisas que você precisa saber: pensar estrategicamente e falar com uma autoridade. E existem alguns pontos aqui que você precisa aprender a planejar quando você vai começar no mercado de consultoria, quando você vai começar a criar o seu próprio negócio ou alavancar um negócio que você tenha de venda de serviço, de consultoria em vendas online, consultoria em marketing digital. Existem pontos fundamentais que você precisa aprender a planejar. Um desses pontos é encontros com o cliente. Quantas vezes você irá conversar com o cliente? Você precisa planejar isso.
quando você está começando o seu negócio, quando você está começando a definir como que vai ser a prestação de serviço de consultoria, antes de você fechar com o cliente, antes de você começar a se organizar com o cliente, você precisa definir o seguinte: quantas vezes eu vou encontrar com o meu cliente? E isso precisa ser algo que você vai utilizar para um e para outro. Alguns clientes você vai definir como um padrão daquilo que você vai fazer, a quantidade de vezes que você vai conversar com o cliente. Então, isso ajuda a montar a sua oferta, isso é algo que você precisa aprender a planejar. Outro ponto fundamental que você precisa aprender a planejar é o tempo por cliente. Quantas horas você irá dedicar por cliente? Para cada cliente. Como que será a dedicação? Quanto tempo você vai se dedicar? Se você não fizer isso, você nunca vai saber quantos clientes de fato você pode atender. Você nunca vai se organizar de fato para cuidar de um cliente porque você não organiza a sua agenda. Isso é extremamente fundamental. Os consultores de alta performance, os consultores especialistas, eles sabem fazer isso, eles aprendem a organizar isso, é isso que eu quero te mostrar agora. E o terceiro ponto é os dias, quantidade de dias ou um dia específico que você irá se dedicar para o projeto do cliente. Você precisa definir quantos dias na semana você vai trabalhar. No entre nessa, cuidado com essa. Senão eu trabalho de segunda a sexta, 15, 20 horas por dia. Não é assim que funciona. Você precisa definir quantos dias eu vou trabalhar, quantas horas eu vou trabalhar para esse projeto específico, para esse cliente específico, para fazer essa ação específica. É fundamental que você planeje isso, que você tenha uma agenda para você se organizar por cada cliente. Você se organizar encontros, o tempo que você vai dedicar e a quantidade de dias que você vai se dedicar. Então, deixa eu dar um exemplo. Eu tenho um projeto que eu me encontro com um cliente toda terça-feira, de 9 às 11. Então, uma vez por semana, eu me encontro com esse cliente, eu vejo como é que está o projeto, eu vejo como é que são as estratégias, às vezes por Skype, às vezes eu posso fazer um hangout, algumas vezes eu encontro com esse cliente presencialmente, depende muito do modelo que você vai trabalhar, tá? Esse cliente é da mesma cidade que eu moro, então eu acabo visitando ele pessoalmente algumas vezes, mas você pode definir a forma como você vai trabalhar também. Com os meus clientes que são de outras cidades, outro país, eu converso, então você pode conversar também através do Skype, através de Hangout, enfim. Então você pode definir isso com relação aos encontros. Então nesse caso aqui, especificamente terça-feira, de 9 às 11, vamos colocar aqui 2 horas. Então é um momento para conversar, pensar e existe uma terceira opção que é eu faço para você, que eu vou executar algo para o cliente. Existe o tipo de consultoria onde você conversa com o cliente, entende o que ele está passando com as dificuldades e você pensa estrategicamente, cria uma estratégia que ele vai executar com a equipe dele. E existe um modelo de consultoria onde você que vai executar. Você conversa, você cria a estratégia e você também faz a execução. Existem os dois tipos, onde você só conversa e cria a estratégia e ele cuida com a equipe dele, você só acompanha. E existe um modelo também que você pode fazer todo o planejamento. E o ponto é o seguinte, então, eu particularmente eu gosto de pegar essas manhãs para cuidar de algum cliente específico, cuidar de um projeto específico, fazer algo específico. Então, vamos colocar aqui 3 horas, 9, 10, 11, 12, ali trabalhando em projetos para clientes. Gosto do período da tarde, então, trabalhar em projetos pessoais, produção de conteúdo, meus treinamentos, responder as pessoas nos grupos, enfim. Então, você pode dividir o seu horário também. Algumas pessoas, quando começam na consultoria, elas têm outro trabalho. Elas têm uma ocupação e elas fazem isso no tempo extra. Então, talvez esse horário seja à noite, 3 horas à noite. Então, imagine que você trabalha durante o dia e aí você chega em casa às 7 horas, você vai trabalhar 8, 9, 10. Vai trabalhar 3 horas por noite para projetos específicos. Então, você precisa organizar isso. Existem pessoas que só trabalham no fim de semana para o cliente. Então, trabalha no sábado, trabalha um pouco no domingo. Então, vai se organizar. Outros começam a trabalhar na sexta e vão trabalhar no sábado. Então, você precisa fazer a sua agenda. Você precisa fazer a sua organização aqui, pessoal, e determinar. Eu, particularmente, no período da noite, é mais quando eu estou lançando algum produto, criando algum treinamento, gravando aulas. Mas eu, particularmente, já faz algum tempo que eu não venho trabalhando à noite em projetos de clientes, nada disso. Somente alguma coisa pessoal ou mais quando eu tenho feito um planejamento. Prefiro ter esse tempo para estudar, para fazer alguma outra coisa, para assistir um filme, enfim. Mas você também precisa fazer essa definição daquilo que você quer, daquilo que você vai planejar e daquilo que você vai se organizar no seu negócio, no seu planejamento, tá? Outro ponto para planejar que é exatamente aqui
essa divisão, então imagine que você vai trabalhar 5 dias por semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e você se planeja que você vai trabalhar 3 horas por dia. Durante 3 horas, de segunda a sexta, você vai trabalhar com os seus clientes e trabalhar nos projetos do seu cliente. Então, se a gente pegar aqui 3 horas por dia vezes 5 dias, nós temos um total de 15 horas trabalhadas durante a semana. Você vai trabalhar 15 horas por semana no seu projeto, no projeto com o seu cliente, se organizando da forma como você vai trabalhar. Então, esse é um modelo bem parecido com o que eu coloquei pessoal agora. Talvez você vá fazer algo diferente. Ah, Natanael, eu quero fazer um tempo menor, eu quero passar um tempo menor. Ou talvez você sinta a necessidade que vai ser um tempo maior. Isso vai ser pessoal. Mas de acordo com a forma como eu trabalho, o método que eu uso, eu consigo me organizar em um período menor. Ele é intenso e curto espaço de tempo. Eu trabalho de maneira intensa em um curto espaço de tempo. Eu não passo horas e horas trabalhando em um projeto. Eu pego aqui aquela hora específica e eu consigo trabalhar para aquele projeto aplicando o método, aplicando a estratégia. Então aqui, 3 horas por dia, 5 dias por semana, uma média de 15 horas trabalhadas aí na parte de consultoria. Então, o que você precisa fazer para definir a quantidade de clientes que você pode atender? Então, se eu pegar aqui 15 horas semanais e eu dividir por 2 horas, vamos imaginar que cada cliente vai cuidar 2 horas. Então, lembra que eu falei da terça-feira? Terça de 9 às 11? Imagine que seja segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 2 horas, por exemplo. Para cada cliente, tá? Então, se eu pegar as 15 horas, eu dividir por 2, vai dar 7, alguma coisa, né? Vai dar um número quebrado aqui. Então, eu coloquei para baixo 7 clientes. Imagine que você vai trabalhar 2 horas por dia para cada cliente. Trabalhando nessas 15 horas. Então, para cada cliente você trabalha 2 horas. Então, se você pegar 15 horas, se você definir que você vai trabalhar 3 horas por dia. Então, se você vai trabalhar 3 horas por dia e você colocar 3 vezes 5 dias, você vai dar 15. E se você definir que vai trabalhar 2 horas para cada cliente, você vai ter 7,5. Se você quiser fazer um número certinho, vai ser 1h30, mais ou menos, para você deixar esse número aqui certinho e organizado aqui para isso, né? Então, se você fosse falar assim, vou trabalhar 15 horas, eu vou trabalhar, então, vou dividir aqui por 1h30 para cada cliente, 1h50, enfim. Você vai definindo aí, porque se você pegar 2 horas, 2 horas por dia, é como se você fosse trabalhar só para um cliente. Então, no final, dariam 5 clientes. Mas se você pegar aí, que fosse trabalhar uma terceira hora, 1 hora a mais para outro projeto, então nessas 3 horas por dia, 15 horas semanais, dividido por 2 horas, você consegue atender 7 clientes. Então, esse seria um timer que você poderia se organizar. Mais uma vez, é muito importante que você defina esse planejamento da sua consultoria para que você possa ter essa organização. Estou dando um modelo aqui pessoal, mas é um modelo que você vai se adaptar, é um modelo que você vai seguir. O que define que você vai conseguir trabalhar um curto espaço de tempo ou vai precisar de mais tempo para cuidar de um cliente? É você ter um método para seguir, é você ter um passo a passo para seguir, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, nessa conta aqui eu defini que é possível trabalhar de uma maneira organizada, sem você estar estressado, sem você estar puxando os cabelos e sem você estar trabalhando de madrugada. Dá para cuidar de 7 clientes, cuidando de 2 horas por dia, 2 horas para cada um, dentro dessas 15 horas semanais de trabalho. E aí você precisa responder essa pergunta: quantos clientes você conseguirá atender? E o ponto é que quando você tem um método, o método ele vai te dar mais resultado em menos tempo. Mais resultados em menos tempo. Ou seja, você vai conseguir ser mais eficiente, você vai conseguir ser mais estratégico, você vai conseguir gerar mais resultados para o seu cliente quando você segue um método. Quando você faz uma consultoria bem organizada, quando você faz uma consultoria bem planejada, você consegue gerar resultados muito rápidos. Existem casos onde eu começo uma consultoria com um cliente, ele está rodando uma campanha no Facebook Ads, por exemplo. E eu olho aquela campanha, eu vejo como que ele está fazendo, eu vejo a promessa que ele está fazendo, e eu olho a campanha e eu vejo, olha, eu peço alguns números, na maioria das vezes a equipe não tem aqueles números, eu peço ali uma taxa de conversão da página de captura, eu peço alguns números que algumas vezes eles não têm. Quando eu vejo aqueles números, eu faço as minhas sugestões. Eu falo, eu quero que mude isso, isso, isso e isso. Muda e me mostra qual é o resultado. E aí já aconteceu casos onde o cliente estava pagando R$4, R$3 por e-mail. E depois de alterações que
foram solicitadas, baixou para 50 centavos, 54 centavos, 60 centavos. Então, percebe? Eu passei ali cerca de 30 minutos conversando, analisando a campanha, faço uma solicitação, quando é na próxima reunião eu vejo qual foi o resultado e eu vejo que deu um resultado. Consegui reduzir o custo, consegui sem perder a qualidade das pessoas que estavam chegando. Então, isso é você trabalhar com método. Isso é você trabalhar de uma maneira estratégica. Então, quando você tem informações preciosas, quando você sabe olhar uma campanha, quando você sabe organizar, quando você sabe ali, planejar e executar com maestria uma consultoria, você não precisa de horas, você precisa de um tempo curto para gerar grandes resultados, uma vez que você tem o método específico. E a verdade, por que muitas pessoas não têm o método, é porque muitas pessoas chegam para mim e falam: Natanael, eu fechei com um cliente XYZ. Alguém sabe, quando perguntam em grupos, né? Mas o que eu faço para ele? Então por que as pessoas fecham um contrato e perguntam: eu fechei com um cliente que é assim, assim. O que eu faço para ele? Por que as pessoas não sabem responder? Porque elas não têm um método. Elas não sabem o que seguir, elas não sabem como pensar estrategicamente. Então, todas as vezes que fecha um novo contrato, ou pensa em fechar um novo contrato, fica perdido, nervoso, estressado, preocupado em gerar resultados. Por quê? Porque não tem um método para seguir, não tem um passo a passo organizado para seguir. E uma outra falha, e você precisa de um método, tá? Então, se você não tiver um método, dificilmente você vai conseguir cumprir só poucas horas. Por quê? Você vai ficar tentando fazer um monte de coisa e não vai conseguir ter resultado. Mas uma outra coisa que eu quero falar é sobre os custos de uma consultoria. A análise de custos e a análise da lucratividade de uma consultoria para que você leve em consideração. Mais uma vez, muitas pessoas quando começam a prestar serviço de consultoria, assim como eu comecei, eu trabalhava, vendia planos telefônicos, era vendedor. E eu comecei então a conhecer, a tentar ir para o mundo da consultoria, uma vez que aquilo que eu estava fazendo para vender meu produto estava dando certo. Então eu fiz as minhas contas, eu fiz algumas métricas de o que eu precisava. Então quando eu decidi pedir demissão, que eu peço demissão para começar o meu negócio de consultoria, eu tive alguns custos para levar em consideração. Os meus custos não eram esses na época eu lembro muito bem, eu precisava ganhar cerca de R$ 2.800 para pagar todas as minhas contas, e quando eu olhei para aquele valor, eu falei assim, bom, se eu tiver 3 empresas que me paguem R$ 1.000 por mês, eu pago todas as minhas contas e vai dar tudo certo. E graças a Deus, com o método que foi construído, com todos os resultados que foram dando certo, eu consegui muito mais do que isso. Mas eu quero que você pare agora e analise os seus custos. Analise os seus custos pessoais. Faz uma tabelinha, pega aí. Quanto você paga do aluguel ou da prestação da sua casa? Quanto você paga por carro, custos com gasolina, enfim, se você paga prestação de financiamento, o valor que você paga em alimentação, o valor que você investe em lazer, se você tem filhos, quanto você paga na escola, e custos que entram na consultoria também, tá? Algumas pessoas falam, quanto que eu vou investir, quanto que eu vou fazer? Então, eu tô colocando aqui, imagina que você vai pagar R$500 em ferramentas, exemplo. Optimize Press, Lead Pages, imagine que você contou Infusion, a Web ou qualquer outra ferramenta. Imagine que você tem as suas ferramentas, imagine que você vai ter aí um custo de R$500. Imagine que você está trabalhando no home office e aí, sei lá, com internet, com coisas que você colocou, com computador, prestação, etc. E você tem mais R$500 de custos que você tem. Talvez você olhe agora para os seus custos se você ainda não tem um negócio de consultoria e só olhe para cima, não veja ferramentas, não veja home office. Mas se você já começou com consultoria ou se você já tem uma agência ou já tem um negócio de consultoria, você pode adicionar os seus custos aqui abaixo. Então, nessa conta aqui, que eu coloquei, nesse somatório aqui tiver tudo ok, eu estou falando de R$5.800 de custo fixo. Então, eu tenho aqui um total de R$5.800 de custo fixo pessoa física, vamos dizer assim, misturando aí como se fosse um microempresário com alguns custos aí já do negócio de R$500 de home office. Você vai colocar os seus custos aqui. Eu quero que você pare e coloque os seus custos aqui, assim como eu fiz há 5 anos, quando eu levantei os meus custos. Então, um custo aqui de R$5.800. O que você precisa fazer agora? Uma vez que você já sabe os custos que você está tendo, o que você precisa fazer? Quantos clientes você conseguirá atender? Lembra da pergunta do horário? Você precisa fazer o seguinte, se eu dividir os R$5.800 por 7, que foi o número lá que eu estipulei, que você pode conseguir atender se você tiver um método, se organizar, etc, etc,
você pode ter 7 contratos. Se eu dividir o seu custo, imagine que aqui sejam os seus números, tá? 5.800. Você vai colocar o seu número aqui. Se for menos, se for menor ou se for maior, você vai colocar o seu número. E você vai dividir pela quantidade de clientes que você pode atender. Então aqui a sugestão é de 7 contratos de R$ 828 já dá que R$ 5.800 você pagou todas as suas contas, você pagou, você está ok com as suas contas, com a sua consultoria. Mas vamos falar aqui de uma coisa melhor, né? Vamos tratar um cenário melhor. Imagine que você aprendeu como gerar resultados para a empresa, está seguindo o método, está conseguindo ter resultados, sabe como gerar resultados, sabe como conversar com uma autoridade, sabe como pensar estrategicamente. Então imagine que agora você conseguiu 7 contratos de R$ 1.500. Se você conseguiu 7 contratos de R$ 1.500, você está com um faturamento bruto de R$ 10.500. Então você tem 7 clientes que te pagam R$ 1.500 por mês, que você se encontra. Você conversa uma vez por semana, 2 horas com cada um, não necessariamente 2 horas você conversando com ele, mas 2 horas que você vai cuidar dele. Talvez você possa conversar por 30 minutos, no restante de 1h30 você vai executar aquilo que você se comprometeu. E você tem esses 7 clientes pagando R$ 1.500, você está com um faturamento de R$ 10.500. Então, esse é um cenário aqui para você construir, esse é um cenário para você imaginar que você pode alcançar, que você pode construir, uma vez que você tem um conhecimento sobre vendas online, uma vez que você tem um conhecimento sobre estratégia, uma vez que você tem conhecimento sobre gerar resultados de vendas online. Empresas que vão te contratar. E você sabe, né? Empresas não faltam, principalmente para pagar somente R$ 1.500, só esse valor. Existem milhões de empresas no Brasil que podem pagar esse valor para você, desde que você tenha o conhecimento correto, desde que você tenha um conhecimento estratégico. Então, no final das contas, esses 7 contratos de R$ 1.500 dá um faturamento de R$ 10.500, e o saldo final do mês, você tem um saldo positivo aí de R$ 4.700. Então, os seus custos fixos, você, como pessoa física, de R$ 5.800, você está faturando R$ 10.500 e tem aí um saldo final que você vai ter aí de R$ 4.700. Então, deixa eu conferir essa conta aqui. 10.500 menos 5.800, exatamente R$ 4.700. Se você colocar em 10 meses, você tem um saldo final, tem um capital aí de R$ 47 mil. Esse foi um cenário muito parecido quando eu comecei há 5 anos com a minha consultoria. O meu custo era menor, eu tinha um custo menor e eu consegui ter um resultado de consultoria, eu fui tendo um resultado de consultoria e eu consegui acumular um capital, eu consegui levantar um capital muito positivo com a minha consultoria. Eu consegui sempre manter meus custos baixos, porque a minha consultoria sempre foi voltada para construção de estratégia, não coisas operacionais. Então, eu não ficava precisando contratar várias coisas e eu sempre consegui manter essa margem de lucro bem acima também. Porque se você for levar em consideração, se você esquecer os seus custos fixos, se você levar aqui, por exemplo, só R$ 1.000, você está falando aqui de faturar R$ 10.500 e tem R$ 1.000 de custo com o negócio em si. Só que você tem os seus custos pessoais, tá? E você precisa levar isso em consideração. Quando eu faço o meu negócio, até hoje, os meus maiores custos são pessoais, não são custos de negócio. Então, são custos como casa, viagem, alimentação, lazer, etc. Enfim, os meus maiores custos não são com a empresa, são custos pessoais. E aí você controla o seu custo, você vai ou vem, depende daquilo que você vai fazer. Mas a vantagem é que você tem agora para isso. Você pode fazer isso. Porque no modelo de consultoria, essa é a grande vantagem. Porque o lucro da empresa me sustenta. Então, me sustenta no sentido de que? Me sustenta no sentido que agora eu tenho resultados para mim, que a minha empresa, ela me banca. Então, a minha empresa, ela paga a minha viagem, ela paga meus passeios, ela paga o que eu vou comprar, ela paga meu carro, ela paga aquilo que eu tenho. Isso é um negócio sério. Isso é um negócio que você pode se planejar. Por quê? Porque eu estou falando aqui de recorrência. Estou falando aqui de vender mês após mês. Você tem contratos aqui. Então, a sua empresa pode pagar pelo seu custo de vida. O que acontece é que muitas pessoas não levam em consideração o seu custo de vida quando vão construir um negócio. A grande vantagem de você ser um consultor e você começar o seu negócio de consultoria, é que você integra o seu custo de vida, não o custo da empresa. Então, tem empresas que tem quando chega aqui nessa parte de ferramentas, home office, tem funcionários, tem tanto custo, que não sobra nada para a pessoa.
a pessoa física, ela vive com muito pouco. A empresa come todo o dinheiro, a empresa fica com a maior parte. E a grande vantagem da consultoria é que é totalmente o contrário. O consultor fica com a maior parte, não a empresa. Por quê? O único custo que você vai ter são de algumas ferramentas e, na maior parte dos casos, o próprio cliente que paga pelas ferramentas. Então, o seu custo é de tempo, é o seu tempo. O seu tempo vai estar ali relacionado. Só que se você se organizar, você sabe que você tem uns horários ali para trabalhar. É óbvio que hoje, 5 anos de experiência, eu consigo fazer coisas muito mais rápidas de quando eu comecei. Mas você sabe que tem uma curva para seguir que você vai alcançar um resultado específico. Mas é muito importante, é fundamental que você entenda que essa é a organização financeira que você precisa ter para começar o seu negócio positivamente. Então, algumas vezes você vai colocar aqui, ao invés de ferramentas, você vai colocar treinamentos. Você imagina que você vai comprar treinamentos para crescer profissionalmente. Você precisa colocar isso na conta. Como que você vai pagar o treinamento? Com a consultoria, com os resultados, com aquilo que você vai fazer. Então, é extremamente importante que você liste todos os seus custos. Quanto que você gasta por mês, quanto que você tem de custo fixo por mês. Por quê? Muitas pessoas colocam assim, outros, R$1.000, R$2.000. Que outros são esses? Você precisa ter isso detalhado. Por quê? Porque isso pode ser uma pedra de tropeço para o seu negócio. Você precisa ter esse acompanhamento para que você possa estrategicamente se organizar. Então, eu quero comprar, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar isso, eu quero mudar, eu quero fazer, enfim. O que você precisa fazer? Agora você precisa aumentar o valor da sua consultoria. Então, se você cobra 7.500 por consultoria, se você consegue ir para o próximo nível, você pode cobrar 3.000 por uma consultoria. Eu comecei cobrando R$600 por consultoria. Fui para 1.000, para 1.500, para 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 16.000, já cobrei 20.000. Então, eu fui crescendo a minha consultoria. Quanto mais clientes você tem, com um valor maior, quanto maior o valor, menor a quantidade de clientes que você precisa ter, dependendo aqui dos seus custos. Então, o que te ajuda a planejar é você saber a quantidade de clientes que você pode atender com qualidade, sem ter resultados. Quando eu comecei a crescer o meu negócio, que eu fui contratando profissionais, eu fui contratando pessoas, enfim, eu cheguei a aumentar muito o meu custo aqui na parte de ferramentas e escritório. Eu tive uma equipe de cerca de 15 a 16 pessoas, e o meu custo foi aumentando. E eu comecei a ir um pouco para algumas atividades que não eram tão estratégicas. E aquilo também começou a me dar uma dor de cabeça no sentido de custo fixo. E não foi uma boa experiência. Mas uma vez que eu fui aprendendo métodos novos, métodos mais estratégicos, eu não precisei ter todas aquelas pessoas. Eu consegui enxugar bastante os custos e eu consegui aumentar o lucro. Por quê? Porque hoje o meu conhecimento é o meu grande produto. Então hoje eu consigo cobrar por consultorias que a consultoria é simplesmente conversar comigo no Skype por 2 horas, 2 horas uma vez por semana. Então o meu produto virou o meu conhecimento, mas o meu conhecimento estratégico para ajudar a empresa, seguir um método de venda de resultados. Não estou dizendo que amanhã você já vai conseguir fazer isso, mas você já sabe para onde você pode ir, você já sabe aonde você quer alcançar. Imagine você receber para fazer reuniões no Skype, onde você simplesmente vai dizer para o cliente o que tem que ser feito. É óbvio que o que você vai dizer tem que ser feito de um jeito certo, tem que ser feito de um jeito para gerar resultados. Então, esse é um cenário para você construir. Essa é uma engenharia que você precisa definir com a sua vida pessoal, com o seu negócio de consultoria, para você se organizar. Beleza? Então, aqui, se o seu custo for maior de 5.800, então você precisa se organizar com relação a consultoria para que você possa pagar essa conta, para que você possa superar essa conta, na verdade. Se for menor, é muito mais fácil resolver aquilo que você tem. Se o custo for maior, a gente precisa, então, levar em consideração que você vai ter que não necessariamente ter uma quantidade maior de clientes, porque eu não quero que você fique trabalhando aí meia-noite, etc, madrugada, blá blá blá, mas você tem que se capacitar para que você possa ser capaz de gerar mais resultados e você possa ir escalando o seu negócio e indo para o próximo nível. Beleza? Bom, e aí é o seguinte, a propósito, tudo isso que eu estou te falando faz parte daquilo que eu ensino no meu treinamento chamado Expert em Vendas Online, que é exatamente esse profissional que ele é valorizado pelo seu conhecimento em vendas online, ele tem o seu negócio de consultoria que é lucrativo porque não envolve serviços operacionais, envolve estratégia. Esse é um treinamento onde eu entrego o melhor do que
você precisa para construir o seu negócio, o melhor do que você precisa para organizar o seu negócio e sair daquelas pessoas que estão perdendo dinheiro com a internet para ir para o grupo de pessoas que constroem um negócio com a ajuda da internet. Então, se você quer ter a minha ajuda pessoal para te ajudar a construir essas análises, ajudar a construir a sua consultoria, ajudar a te transformar num especialista em vendas online, dono do seu próprio negócio de consultoria, eu te convido a conhecer o programa de formação Expert em Vendas Online e quem sabe até receber indicações minhas com o meu programa de indicação. Lá eu indico clientes para os meus alunos, eu faço acompanhamento, nós temos aulas ao vivo, enfim, é um verdadeiro MBA de consultoria e marketing digital para te transformar em um especialista em vendas online. Então, você pode clicar no link abaixo aqui desse post para você assistir mais a apresentação do treinamento e possa fazer a sua pré-inscrição agora mesmo. Beleza? Então é isso, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.